pessoal, tudo bem com vocês? O vídeo de hoje é um vlog de estudo. Eu voltei a estudar francês. Eu nunca comentei por aqui, mas eu estudava francês no ano passado. Só que eu parei de estudar e foquei em outras coisas, principalmente na faculdade. Os últimos vlogs que eu postei por aqui foram de literatura e eu pretendo gravar mais um em breve. Como eu já comentei aqui, eu gosto muito de estudar vários temas. E além de literatura, eu gosto muito de estudar francês. É uma língua que eu me interesso desde criança. Então eu tava revendo algumas anotações minhas, reassistindo algumas aulas que eu já vi. Porque eu lembro de algumas coisas, mas é sempre bom revisar. Aqui estão algumas anotações, elas eu já tinha feito no primeiro período que eu estava estudando francês, e aí eu aproveitei para fazer algumas outras marcações de outras expressões que eu aprendi agora, algumas coisas que eu achei interessante nessa vez que eu assisti às aulas, então eu gostaria de compartilhar um pouco com vocês dessa minha jornada. Apesar de alguns professores falarem que é ruim, eu misturo algumas mídias para conseguir aprender, porque para mim funciona quanto mais conteúdo melhor. A minha maior dica de estudo de idioma é a imersão, então eu assisto várias aulas, eu tento procurar vídeos de pessoas nativas, eu também procuro podcasts, filmes, então eu tento usar um pouquinho de cada mídia. Hoje, por exemplo, eu assisti essa aula da Cultive, eu já falei dessa plataforma de cursos aqui para vocês, inclusive nos meus vlogs de literatura. Lá tem vários cursos e um deles é o de francês. Da primeira vez que eu estava estudando a língua, só consegui finalizar a parte de débutant, que é a parte de iniciantes. Então agora eu vou reassistir as aulas. Hoje eu reassisti a primeira de se présenter, que é o greetings em inglês. E aí eu também assisti outra aula de um novo canal que eu achei, de uma professora nativa. E também achei um canal de uma nativa em francês, que ela tem poucos vídeos por enquanto, na época que eu tô gravando esse vídeo. Ela só tem 7, se não me engano. Mas eu já assisti um vídeo dela pra treinar principalmente o listening. Porque é uma das minhas maiores dificuldades no francês, que uma palavra se junta muito com outras, assim como no inglês também, mas como o inglês eu tô mais acostumada, eu já peguei o jeito, mas o francês é bem difícil. Então hoje foi o meu primeiro dia mesmo estudando com foco no francês. Eu também achei uma série que eu acho que vai ser interessante para eu assistir, que mistura culinária também, o que eu gosto bastante, então acho que vai ser interessante. E aí, ao longo do Study Vlog, eu vou mostrando para vocês as mídias que eu tô utilizando, até para servir de inspiração e dica para você que também quer estudar o francês. Mais um dia estudando francês e vim contar para vocês qual foi os materiais que eu utilizei hoje. Assisti a segunda aula do curso aqui pelo YouTube mesmo, da Cultive, Les Verbes être et avoir. Assisti mais uma aula de salutation, que é mais ou menos o mesmo conteúdo que eu estudei ontem, de salut, de bonjour, como vocês sabem, os greetings que eu conversei com vocês, que são os cumprimentos. Também assisti um vídeo curto desse canal Easy French, que é um canal que eu usava muito quando eu estudava francês nos anos passados. E aí aproveitei também para anotar para vocês os materiais que eu utilizava antes. Aqui tá variado em cursos, em canais no YouTube e sites. Eu também usava aplicativos, mas eu não achei o nome deles aqui no meu caderno. Esse caderno aqui eu peguei ontem, ele era o meu antigo caderno de francês, então tem muita coisa aqui que eu aprendi nos meus primeiros meses de estudo. Aquele ali já é um pouco mais atual, do curso da Cultive. Tem outros cursos aqui também, incluindo o curso de inglês que eu fiz por lá, que foi onde eu mais aprendi o que eu sei hoje. Mas aqui estão alguns materiais que eu usava. Aqui principalmente canais no YouTube, contando que a Cultive tem a plataforma dos cursos e o canal no YouTube, que é o que eu estou utilizando agora. Mas tem muita coisa que eu usava antes, como eu disse para vocês, eu gosto de misturar bastante materiais e ter bastante contato com a língua.
E também vou aproveitar para mostrar para vocês a série que eu comentei, que eu achei na Prime. Eu ainda não comecei, mas gostaria de compartilhar com vocês e depois falar se eu tô gostando ou não. Essa, no caso, é a série que se chama Rendez-vous à Paris. Eu acho que é uma série boa, que, como eu disse pra vocês, mistura o francês e a gastronomia, que eu gosto bastante. Não comecei ainda, mas em breve eu pretendo começar. Por fim, essa é a playlist que eu criei no YouTube, com vários vídeos em francês que eu quero assistir. Aqui misturam alguns vlogs, mistura canais que eu quero conhecer. Também alguns vídeos daquele Easy French que eu mostrei pra vocês agora, podcasts. Então tá uma playlist bem completa que vai me ajudar muito a estudar mais o francês e ter mais contato com a língua. Hoje é sexta-feira, mais um dia de estudo. Hoje foi dia de assistir a aula do alfabeto e dos números. Os números é uma das partes mais difíceis do francês, mas como eu já tinha visto antes, eu lembrava bastante, então não foi tão difícil. Mas ainda assim tem algumas coisas para eu revisar, principalmente em questão de horas. As frases de preço, combien ça coûte, quel est votre âge, que é qual é a sua idade, eu lembrava também. Sobre o alfabeto, eu ainda preciso revisar algumas letras que são um pouco diferentes. E também, claro, revisar o dos últimos dias, que eu estudei nos últimos dias, principalmente do verbo avoir, que eu preciso lembrar de envie de, perder, besoin de, que eu preciso revisar essas partes. Também assisti uma aula a mais hoje de adjectives em francês, então eu peguei mais alguns adjetivos aqui, pretendo assistir mais algumas outras aulas para pegar cada vez mais vocabulário. Mas essa semana até que eu estudei bem, como vocês acompanharam aí, eu assisti a aula de se présenter, de verbo être e avoir, que é o que eu disse para vocês agora que eu preciso revisar. O alfabeto e os números, assisti algumas aulas a mais também, além das do curso. Também achei essa antiga playlist que eu escutava de músicas francesas, que eu vou voltar a escutar, que ajuda bastante. E vou rever os conteúdos desse, entre aspas, mini curso de um dos sites que eu mostrei pra vocês ontem, que eu usava pra aprender francês. Eu vou refazer essa primeira parte de como se fosse básico. Então tem vários conteúdos nessa parte, acho que são 17. Então são coisas indispensáveis. Voltando aqui nas anotações, também tem parte de conversação, de cores, de números, então também ajuda bastante a pegar vocabulário. Marcador de tempo, membros da família, então vai me ajudar bastante também. Então, como eu disse pra vocês, eu misturo muitos conteúdos, muitas plataformas que me ajudam bastante e eu acho que é um método que funciona pra mim. Ontem eu não gravei pra vocês, foi segunda-feira. Eu também estudei francês, assisti a aula de Le Jour de la Semaine et le mois de l'année. São os dias da semana e os meses do ano. Eu assisti a aula do curso que tem essas anotações e também assisti de um outro canal que é de uma professora nativa. Eu acho que eu já até mostrei pra vocês nesse vídeo. Então eu meio que revisei porque eu já lembrava bastante coisas. Aprendi também melhor a pronúncia de algumas palavras. Por exemplo, septembre. Ainda tem muita coisa que eu preciso melhorar na minha pronúncia, então é bom, mesmo que eu lembre de algumas coisas, eu rever as aulas, procurar professores novos, principalmente nativos, para eu aprender a pronúncia certinho. E essa foi a aula que eu vi ontem, que também tinha algumas frases interessantes para aprender. Hoje, então, eu assisti a aula de Codornier, que é como se fosse um formulário que você provavelmente vai responder lá na França com os seus dados pessoais. Então aprendi também o l'adjectif interrogatif. E aí tem essa tabelinha aqui para ficar mais fácil. Também alguns exercícios que a professora passou com frases interessantes.
E além disso, hoje eu resolvi também assistir um vídeo de uma youtuber que é lá da França. Eu achei o canal dela e vou maratonar os vídeos dela, mesmo que eu não entenda nada, para poder pegar a pronúncia de algumas palavras, vendo a legenda, e também acostumar os meus ouvidos à língua francesa e a cada vez mais melhorar minha habilidade de audição. No caso, foi esse vídeo que eu escolhi. Eu coloquei aqui a legenda para conseguir acompanhar. Foi assim que eu melhorei o meu listening no inglês. Eu assisti vários vídeos, vários filmes com a legenda, tanto em português quanto na língua mesmo, para eu conseguir diferenciar as palavras, que é uma coisa que eu sentia muita dificuldade no inglês e agora tô sentindo também aqui no francês ainda mais, na verdade, que claro, as pessoas nativas vão falar muito mais rápido, com muito mais desenvoltura, então é difícil às vezes separar uma palavra da outra e isso ajuda muito. O tema do vídeo é de livros, que é um tema que, como vocês sabem, eu gosto bastante, então além de ser um tema que eu gosto, para eu treinar minha escuta na língua, eu também consigo pegar algumas indicações de livros que eu posso ler um pouco mais pra frente. Caso vocês queiram saber, esse é o nome do canal do vídeo que eu tô assistindo agora. E esse é o canal que eu assisti às aulas além do curso de ontem que eu comentei com vocês. Aos poucos eu vou aprendendo um pouco mais de vocabulário e vou atualizando vocês de tudo que eu tô aprendendo agora. Mais um dia de estudos de francês. Hoje, depois de um tempinho sem conseguir estudar porque passei pelas provas da faculdade. A aula que eu assisti hoje então foi essa, Faire des achats. Seria então de fazer compras, então aprendi um pouco de vocabulário de vêtements, que são as vestimentas, as roupas. Também aprendi novos verbos como comprar e pagar, então também foi uma aula bem interessante. Assisti também esse vídeo de uma nativa, que ela mostra o dia dela, eu gostei muito desse vídeo. Ela faz um bocado de coisa interessante e também foi um pouco difícil pra mim, porque ela tem um modo de falar muito diferente do que eu estava acostumada com a outra moça que eu assisti os vídeos. Então acho que também serve de teste para eu aprender direitinho como separar as palavras, melhorar minha escuta no francês. Então acho que também vai ser um canal super bacana para eu assistir. Gostei muito do jeito dela, ela também tem alguns vídeos mais interessantes. Então ela também vai ser uma youtuber que eu vou meio que maratonar os vídeos para melhorar as minhas habilidades. Também assisti esse vídeo aqui desse canal que eu mostrei pra vocês, que eu também tô assistindo os vídeos em ordem, já que tem poucos. É uma youtuber que eu tô gostando bastante. Ela é o que eu falei, que eu tava um pouquinho mais acostumada com o jeito dela falar, diferente daquela outra que fala um pouco mais rápido. Mas ainda assim é um pouco difícil pra mim conseguir identificar todas as palavras. Então por enquanto eu tô assistindo os vídeos com legenda em francês pra eu conseguir identificar as palavras. E esse canal eu gosto muito porque ela fala muito de cultura realmente, de leituras, de exposições, de teatro, de cafés. Então eu gosto muito dos vídeos dela. E para finalizar, eu gostaria de falar para vocês que eu também voltei a escutar essa playlist de músicas parisienses. Eu já ouvi essa playlist quando eu estudava francês antes e gosto muito das músicas que tem aqui. Então, assim também me ajuda a ter mais contato com a cultura francesa, me interessar ainda mais pelo idioma, me motivar. Então eu tô escutando essa playlist aqui que eu gosto bastante. Então eu montei um texto curto para eu falar aqui com vocês sobre algumas coisas que eu aprendi. Bonjour, comment allez-vous? Je m'appelle Laetitia, comment vous vous appelez? Je suis étudiante, je suis brésilienne. J'ai 19 ans et mon date de naissance est 24 février. J'ai envie d'apprendre la langue française parce que j'adore Paris. Merci et à bientôt. Esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado de me acompanhar nos meus estudos de francês. Como mostrei pra vocês, eu ainda tô bem no início e não é sempre que eu posso estudar porque eu ainda tenho outras obrigações, mas ainda assim eu gosto muito de compartilhar essas minhas tentativas com vocês. Acho que
Todo o estudo é válido, então eu fiquei muito feliz em poder fazer esse primeiro vídeo para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Em breve eu trago mais e até breve.